Sabe aquela fase em que você era completamente ignorado pelas mulheres mais jovens, mas anos depois você se viu batendo um papo super agradável, aquele papo leve com uma mulher de 40 a mais no corredor do supermercado, na fila do banco, ou um outro ambiente parecido. Mas o que de fato mudou nesse intervalo de tempo, pessoal? Foi você que se tornou um cara mais interessante ou foi a aparência dela que mudou? Então a verdade, pessoal, é que nenhuma, eu disse nenhuma mulher acorda mais boazinha com o passar dos anos. O que acontece não é uma crise de bondade, mas uma mudança drástica por questões de necessidade. Então vamos entender como que o tempo e a realidade derruba as barreiras do ego feminino e ao mesmo tempo constrói uma nova identidade. É como se ela estivesse tirando uma segunda via do RG porque ela perdeu a primeira. Então surge aí a necessidade de sobrevivência emocional. E é nesse momento que ela aceita a criar uma ponte de conexão real com os homens que antes ela sentia repulsa. Então vamos imaginar uma cena, uma festa, um evento. A moça jovem está lá, mas ela não está necessariamente presente. O celular dela é o principal escudo social. Ela olha por cima das pessoas, ela mexe o tempo todo na tela e só baixa a guarda se o destaque do ambiente, o cara mais presença num bom camarote, um cara com boa validação social, se aproximar dela. Agora, ao contrário, se um rapaz comum, bem intencionado, chega nela apenas para arriscar um simples oi, ele é frequentemente ignorado. Ou então ele recebe aquele olhar de desprezo que queima a alma dele, cara. Então não é porque ela é uma pessoa má, embora algumas sejam sim. E cuidado com esse tipo nos dias atuais, galera. É porque aos 20 anos, a prioridade máxima da mulher é a validação. Ela está inserida em um mercado de competição social com as amigas e também com a internet. Então, nessa fase, o homem ao lado dela, ele não é visto como um parceiro de vida. Qualquer homem, mesmo o cara destacado, ele é visto como um acessório de status. Então, se ele não soma pontos na imagem que ela quer projetar para as amigas ou para a sociedade, esse cara simplesmente não serve. Você quer um exemplo prático? Se você convida uma jovem para tomar um café numa padaria, só que simples, para poder bater um papo com ela, isso é visto como uma ofensa por parte dessa moça jovem. Ou então algo assim terrivelmente desinteressante. Por quê? Se o local não for atraente, se esse local não gera uma foto bonita para o feed dela, então a experiência será inútil para ela. Porque o foco dela é sempre a casca e não a sua companhia. Mas o tempo passa, pessoal, e o mundo bate, o mundo real ali, ele bate a porta e bate forte. Na transição ali dos 30 a mais, o cenário ele já muda. O foco ele sai do feed do Instagram e vai parar lá nos boletos, lá na pressão da carreira e principalmente nas grandes decepções amorosas que ela teve. Aqueles caras destacados dos 20 anos que tinha muito status, mas nenhuma responsabilidade, começam a deixar um rastro de frustração nelas. Então agora, por pura necessidade de estabilidade e paz mental, o filtro dela ele é forçado a mudar. Ela começa a olhar mais à sua volta e nota, por exemplo, aquele colega de trabalho resiliente, educado, focado, que ela ignorava quando ela era mais jovem. Então veja bem, é que agora ela não ficou legal, é que agora ela precisa de segurança, algo que a beleza anterior não trouxe para ela, porque não são todas as moças que irão conseguir o tão sonhado porto seguro.
E a aparência agora alterada mal paga as contas dela e muito menos traz a paz de espírito. E aí, pessoal, se não bastasse, ainda chegando nos 40 a mais, bicho, a cena agora, cara, ela passa a ser lá no corredor do supermercado. Ela está com dificuldade para alcançar uma embalagem na prateleira de cima, ou então ela quer saber se aquela fruta está madura, aí ela já não hesita mais em olhar para o homem comum ao lado dela. Ela abre até um sorrisinho e pede ajuda dele numa boa, porque agora a conversa ela flui de forma natural, sem joguinho, sem travas. Na fila de um banco, por exemplo, se o ar-condicionado está muito gelado, ou se está passando algo desinteressante na TV, ela já se vira e comenta com quem está ao lado dela, principalmente se for um rapaz jovem. Isso já deve ter acontecido com muitos de vocês. Então agora há uma busca real por interação humana, por uma conexão simples e genuína. Ela é quem toma a iniciativa agora, perceberam? Porque quando ela era mais jovem, havia um muro que impedia esse contato. Só que esse muro agora caiu. Então ela não acha mais que todo homem que fala com ela agora é um predador, ou que ela vai passar a valer menos, ou parecer então uma mulher fácil, sendo agora assim mais acessível e mais simpática com as pessoas. Então percebam, pessoal, que nessas circunstâncias aí, o ego delas simplesmente ele some como num passe de mágica. Beleza, pessoal? Gostaram do vídeo? Se inscreva no canal aí, deixa o seu comentário e também o seu like. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.